Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo número 2. Eu vou fazer uma narração dentro do livro de Enoque, a partir do capítulo 84 até o 90, 91, mais ou menos, como eu falei no primeiro vídeo. Essa vai ser a versão do vídeo que tem música de fundo. Eu acho mais agradável assim, mas se você quiser escutar os dois vídeos sem a música de fundo, vai aparecer também para vocês ou no final do vídeo, ou no comentário fixo, ou na descrição do vídeo, onde eu coloco todas as demais informações. Lá vai ter a versão totalmente em silêncio. Tá certo? Então se prepara para ouvir a narração do capítulo 84 até o 90, 91, onde vai ter as duas visões potentes, e são visões que vocês vão se admirar e entender como esse livro é divino, realmente vem da parte do Senhor. Presta atenção nas palavras que eu vou narrar e vocês vão ver que realmente são difíceis de se compreender, mas quando você consegue entender, você fica maravilhado com isso, você fica preso nisso, e isso é muito bom, porque aí você vai querer vasculhar todo o livro. Eu esqueci de falar isso daqui no primeiro vídeo, mas para você entender essa visão, você precisa prestar muito atenção no que está sendo dito no livro todo, porque essa visão vai fazer referência a todo o livro de Enoque. E para você compreender que o livro de Enoque é um livro de Deus, é um livro do céu, você também vai ter que compreender todas as demais profecias da palavra, senão você não consegue entender essas coisas. Então vamos lá, capítulo 84. Eu elevei minhas mãos em retidão e abençoei o santo e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca e com a língua da carne, que Deus havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca, língua para conversar. Abençoado és tu, ó Senhor, o Rei grande e poderoso em sua grandeza, Senhor de toda criatura do céu, Rei dos reis, Deus de todo mundo, cujo reinado e cujo reino majestade duram para todo sempre e sempre. De geração a geração todo domínio existirá. Todos os céus são o teu trono para todos sempre, e toda a terra e o escabelo dos teus pés sempre e sempre. Pois tu os fez sobre todos os reinas. Nenhum ato excede o teu poder. Com a tua sabedoria és imutável. Nem do teu trono, nem da tua presença ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e ouve-as. Nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Deus, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te e suplico-te que respondas minha oração, para que uma geração futura me possa ser deixada na terra e que toda a raça humana não pereça, para que a terra não seja deixada destruída e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Senhor, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma geração futura para sempre. Não escondas tua face, ó Senhor, da oração do teu servo. Capítulo 85. Depois eu tive outro sonho, meu filho. Desejo te explicar-te completamente esse sonho. Então Enoque principiou e disse ao seu filho Matusalém: Meu filho, dirijo-te a palavra e digo: escuta a minha voz e inclina os teus ouvidos para o relato da visão de teu pai. Antes que eu tomasse a tua mãe Edna por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Então um touro saiu da terra, e ele era branco. Depois dele saiu uma novilha, e ela gerou 2 touros, um preto e o outro vermelho. Um touro preto atacou o vermelho, perseguindo-o pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. Aquele touro preto cresceu, então chegou junto dele uma novilha, e eu vi como muitos bezerros procederam dele, pareciam-se com ele e o seguiam. Aquela primeira novilha agora se afastou do primeiro touro, para procurar o touro vermelho. Como não o encontrasse, emitia mugidos de dor e continuava a procurá-lo. Eu olhei e vi quando aquele primeiro touro se aproximou dela e acamou-a. A partir daquele momento, ela deixou de mugir. Depois ela pariu outro touro, branco, e depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. Eu vi no meu sonho como aquele touro branco também cresceu, tornando-se grande. Dele procederam muitos touros brancos parecidos com ele. Eles começaram a produzir muitos touros brancos semelhantes a eles, um após outro. Capítulo 86. Novamente eu olhei atentamente enquanto dormindo e examinei o céu acima.
Caiu do céu uma estrela, depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre aqueles novilhos. Depois disso eu vi como os novilhos grandes e pretos mudaram-se com as suas vacas, os seus cercados e pastagens, e começaram a viver entre si. Novamente eu vi em minha visão e examinei o céu. Então vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava, no meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. Eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos e começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhas e geraram elefantes, camelos e jumentos. Nisto todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 87. Novamente eu percebi-os quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei os meus olhos uma segunda vez em direção ao céu e vi numa visão que eis que vieram do céu como se fosse a semelhança de homens brancos. 4 vieram na frente e 3 com eles. Aqueles 3 que vieram por último pegaram-me pela minha mão e ergueram-me das gerações da terra, elevando-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram: permanece aqui até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos e jumentos, sobre as estrelas e sobre as vacas. Capítulo 88. Então olhei para um dos 4 homens brancos que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu e, amarrando-a mãos e pés, lançou a um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então um deles puxou a sua espada e deu-a aos elefantes, camelos e jumentos, que começaram a morder um ao outro, e toda a terra tremeu por causa deles. E quando eu vi a visão, eis um daqueles 4 anjos que vieram, lançou do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelhava-se parcialmente à dos cavalos, e amarrando-as todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra. E enquanto eu via a visão, eis um daqueles 4 anjos que vieram, lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelhava-se parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra. Capítulo 89. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco que cobriu-os. Novamente eu elevei meus olhos para o céu e vi um imponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas, que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os jumentos foram afogados na terra, e todo o gado. Eu não pude vê-los, nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram e afundaram no abismo. Novamente eu vi numa visão até que aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou num homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha, como sangue, e uma delas era negra. A vaca branca deixou-as,
Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, cachorros, lobos, hienas, javalis, raposas, coelhos, porcos, gaviões, milhafres, águias, corvos e abutres. Então a vaca branca nasceu no meio deles, e eles começaram a morder um ao outro. Enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um jumento selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois dele muitos jumentos selvagens. Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. E aquela porca selvagem também deu muitos porcos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos jumentos. Novamente, aqueles jumentos entregaram aquele cordeiro aos lobos, e ele cresceu no meio deles. Então o Senhor trouxe as outras 12 ovelhas para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se e houve abundância de pasto para eles, mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos enquanto eles instruíam os seus jovens. E eles deixaram seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa dos seus filhos e fugiram para refugiar-se ao seu senhor. Um, entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os jumentos selvagens. Eu vi a ovelha gemendo, chorando e implorando ao seu senhor com todo o seu poder, até que o senhor das ovelhas desceu a sua voz da sua elevada habitação, foi a eles e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtado dos lobos e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar as ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, até que outro o encontrou e continuou com ele. Ambos entraram juntos na habitação dos lobos e, conversando com eles, fizeram-nos entender que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso, eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou, seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grande lamentação, mas as ovelhas ficaram caladas, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder. Mas o Senhor das ovelhas continuou com elas e conduziu-as. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era o seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles alcançaram-nas num certo lago de água. Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se em ambos os lados diante da sua face. E quando seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram o Senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou, e repentinamente, de acordo com a sua natureza, ela se tornou cheia e levantando-se até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir os seus olhos e a ver. Então eu vi o Senhor das ovelhas examinando-as e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o Senhor das ovelhas enviou-o a elas. Depois disso eu vi o seu Senhor colocando diante delas, como um aspecto terrível e severo. E quando elas viram-no, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha e para aquela outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: Nós somos capazes de permanecer diante do nosso Senhor, ou de olhar para ele. Então aquela ovelha que os conduziu saiu e subiu ao topo da rocha. Enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que eles lhe havia mostrado, mas ele não o soube. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, ele desceu do topo da rocha e veio a eles. Descobriu que havia muitos que se tornaram cegos, e tinha desviado-se do seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram,
e tremeram na sua presença e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido e depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para o seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa para o seu senhor do rebanho e fez todos eles ficarem na casa. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar, entraram no pasto e aproximaram-se de um rio de água. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou num homem, foi separado delas e morreu. Todo o rebanho procurou por ele e chamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de chamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água, e que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduziu-as. Então ouvi que aquela ovelha entrou num agradável lugar, um deleitoso e glorioso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que a sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as. Ele trouxe-os todos de volta e os seus olhos foram abertos. Então cães, lobos, javalis selvagens devoraram-nos, até novamente outra ovelha se levantar, o mestre do rebanho, um deles mesmos, um carneiro para conduzi-los. Este carneiro começou a atacar em ambos os lados daqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Em seus olhos eu vi o carneiro no meio deles, os quais tinham deixado a sua glória. E ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles, e comportando-se sem dignidade. Então seu senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma diferente ovelha, e levantou-a para ser um carneiro, e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado a sua glória. Indo então a ele, e conversando com ele só, ele levantou o carneiro, e fez dele um príncipe líder do rebanho. Todo o tempo aqueles cães aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante da sua face. Eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair, mas o último carneiro levantou e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro no lugar dele, que tornou-se um príncipe líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou, e todos os cães, lobos e javalis selvagens temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em algum tempo arrebatá-las. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre e fez com que uma mesa cheia aproximasse diante dele. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa, e que seu senhor chamou alguns entre eles, os quais ele enviou a eles. Mas a estes as ovelhas começaram a matar, e quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Mas o Senhor das ovelhas livrou-o das suas mãos e fez subir a ele e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas para testificar e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi quando alguns deles esqueceram a casa do seu senhor e a sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do seu lugar da sua habitação e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e das hienas e ao poder das raposas e de todo animal selvagem. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também que eles esqueceram a casa de seus pais, a sua torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até o poder de todo animal.
Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que aquelas ovelhas fossem devoradas, engolidas e levadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores e designou-as ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e seus familiares: todos vós, de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e eu a todos ordeno, fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortas, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele clamou a outro e disse: entende e cuida de tudo que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenar. De todo o excesso de matança que os pastores cometerão, haverá uma conta, como quantas pereceram pelo meu comando e quantas eles destruíram por sua própria cabeça. De toda destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer exortação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar e a destruir mais do que lhes foi ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre e por causa das ovelhas derrubada. Nem fui, depois disso, capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores, igualmente, e seus familiares entregaram todas as ovelhas como pasto aos animais e predadores. A cada um no seu tempo estabelecido. Foi entregue um determinado número, e pelo outro foi anotado num livro quantos cada um deles deveria eliminar. E todos eliminaram e mataram mais do que estava escrito. Então eu comecei a chorar e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. Assim eu vi na minha visão como aquele escriba anotava um por um todos os que eram mortos por aqueles pastores, dia por dia, e como ele levou e mostrou todo o livro ao Senhor das ovelhas, e como ele revelou tudo o que eles fizeram e todas quantas foram por eles dispersadas, principalmente todas quantas foram por eles levadas ao extermínio, e todos os que eles haviam entregues à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, leu, selou e depositou. Depois disso eu vi pastores apacentarem por 12 horas. E eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram construindo tudo o que estava caído naquela casa. Mas os javalis selvagens estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente, eles começaram a construir como antes e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso, também todas as ovelhas eram cegas e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim, elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob os seus pés e devoraram-nas. Contudo, seu senhor estava em silêncio, até que toda a ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na residência do Senhor das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles e orou, apontando cada ato dos pastores e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou consigo e apartou-se. Capítulo 90. Eu vi como dessa forma pastorearam 35 pastores, e cada um cumpriu o seu tempo, como seus antecessores. Depois outros acolheram para pastoreá-las ao seu tempo, cada pastor ao seu próprio período. Então na visão eu vi chegarem todas as aves do céu, águias, gaviões, milhafres e abutres, as águias que comandavam todos os demais pássaros.
E começaram a comer as ovelhas, arrancando seus olhos e devorando suas carnes. A ovelha então clamou, pois suas carnes foram devoradas pelos seus pássaros. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente os seus ossos restaram, até que os seus ossos caíram pelo chão. E a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos e seguraram um deles e rasgaram a ovelha em pedaços e os devoraram. Eu vi também que chifres cresceram nos cordeiros e que os corvos voavam sobre os seus chifres. Eu vi também que um grande chifre brotou no animal entre as ovelhas e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas, seus olhos estavam bem abertos e ele clamava para elas. Então o cordeiro viu-o. Todos eles correram para ele. Enquanto isso, todas as águias, os corvos e os gaviões estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o carneiro lamentou e chorou. Então os corvos contenderam e lutaram contra ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os corvos e os gaviões vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do carneiro, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles e clamou para que ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem que escreveu o nome dos pastores veio, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes e fez com que cada um viesse descendo para ajudar o carneiro. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-na fugiram. Todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos, os gaviões se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do carneiro. Eu vi como aquele homem que escreveu o livro por ordem do Senhor abriu o livro sobre o extermínio que aqueles últimos 12 pastores perpetraram e mostrou ao Senhor das ovelhas que eles haviam matado muito mais do que os seus antecessores. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas e, tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante de sua face. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 de branco e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos. A primeira estrela que caiu primeiro. E eles trouxeram-na diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 de branco, dizendo: Toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e aos quais, recebendo-as, mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que eu vi-os todos amarrados, em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram para o lugar de punição. Elas confiaram-nas a um lugar profundo e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo, igualmente eu vi que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. E a ela foram trazidas ovelhas cegas, as quais, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa. Eu vi as ovelhas queimando e os seus ossos sendo consumidos. Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada.
Foram recolhidas todas as colunas, juntamente com as vigas e os ornamentos. Depois tudo isso foi levado embora e colocado em um lugar ao sul da terra. Eu também vi que o Senhor das Ovelhas construiu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo circular. Todos os seus pilares eram novos, o seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. Enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra e todas as aves do céu prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele e obedecendo-o em tudo. Então aqueles 3 que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse, a ovelha era toda branca, como lã longa e pura. Então todas que tinham perecido e tinham sido destruídas, todo animal do campo e toda ave do céu reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das Ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem e tinham voltado novamente para a sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e tornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinham sido capazes de contê-las. E os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso Senhor. Não houve entre elas quem não o viu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Depois disso, eu vi que chegou ao mundo um touro branco. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no, e a ele dirigiam súplicas o tempo todo. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. O primeiro deles foi um novilho, que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. Enquanto o Senhor das Ovelhas regozijou-se por causa delas e de todos os novilhos. Eu caí no meio deles e acordei, e vi-o todo. Esta visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da Justiça e dei glória a Ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi por causa do que eu tinha visto na visão. Aqui foi até o capítulo 90, irmãos. No capítulo 91, Enoque vai chamar todos os seus filhos para eles entenderem a profecia das 10 semanas, que é como uma linha do tempo que vai cobrir toda essa visão que cobre todos os desígnios do Senhor. Então eu queria que vocês meditassem nisso, prestassem atenção nos comentários para ler ali o que as pessoas estão falando. Vocês vão ver todo tipo de mentalidade nos comentários, mas às vezes tem comentários bons de pessoas que têm o coração aberto, como diz o texto, que têm os seus olhos abertos e conseguem olhar para a palavra do Senhor das Ovelhas. E aí a gente pode trabalhar junto para tentar desvendar toda essa visão, porque ela é o conteúdo mais difícil do livro para se entender. Mas eu acredito que na explicação do vídeo que eu vou fazer para vocês, mais ou menos uns 60 a 70% da visão ela vai ser explicada. Então, obrigado por ter assistido até aqui, por ter escutado até aqui. Queria que vocês compartilhassem esses vídeos para outros irmãos. Com certeza vai trazer alegria no coração de todos que entenderem essa palavra. Não se esqueça de verificar a inscrição no canal, de dar uma olhadinha ali no comentário fixo, na descrição, porque ali tem os links e as recomendações para vocês. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor.